Colossenses, capítulo 1. Comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo, junto com o irmão Timóteo, esta carta. A carta aos Colossenses, assim como as endereçadas aos Filipenses, Efésios e a Filemon, é chamada de Carta da Prisão, porque Paulo escreveu estando preso em Roma. Essa prisão era, na verdade, uma casa onde Paulo era mantido sob guarda o tempo todo, provavelmente acorrentado a um soldado, mas com certa liberdade não oferecida à maioria dos prisioneiros. Era-lhe permitido escrever cartas e receber as visitas que desejasse. Paulo era um apóstolo escolhido por Deus. Ele frequentemente mostrava suas credenciais como escolhido e enviado por Deus, porque não foi um dos 12 discípulos originais. O termo apóstolo significa enviado por Deus para pregar o evangelho. Ter sido escolhido pelo Senhor significa que ele foi designado. Não se tratava de uma questão de aspirações pessoais. Paulo também menciona Timóteo em outras cartas no Novo Testamento. 2 Coríntios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemon. Paulo também escreveu 2 cartas para Timóteo, 1 e 2 Timóteo. Ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. A cidade de Colossos estava situada a aproximadamente 160 quilômetros a leste de Éfeso, no rio Lico. Não era tão influente quanto as cidades adjacentes, Laodiceia, como um centro comercial. Porém, era um lugar onde ideias e religiões se cruzavam. Colossos tinha uma grande população judaica. Muitos judeus haviam fugido para lá quando foram forçados a sair de Jerusalém sobre as perseguições de Antíoco III e IV, quase 200 anos antes de Cristo. A igreja em Colossos foi fundada por Epáfras, capítulo 1, versículo 7, um dos convertidos por intermédio da pregação de Paulo. O apóstolo Paulo ainda não havia visitado esta igreja. Seu propósito ao escrever esta carta era refutar os ensinos heréticos a respeito de Cristo, que vinham causando confusão entre os cristãos naquela cidade. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As cartas nos dias de Paulo começavam frequentemente com a identificação do escritor e dos destinatários, e trazia em seguida uma saudação de paz. Paulo normalmente somava elementos cristãos às suas saudações, lembrando seus leitores do chamado que ele havia recebido diretamente de Deus para transmitir as boas novas. Ele enfatizava que a autoridade de suas palavras vinha de Deus e sempre dava graças pelas bênçãos do Senhor. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está
guardado para vocês no céu. Ao longo dessa carta, Paulo combate uma heresia semelhante ao gnosticismo. Os gnósticos acreditavam que era necessário ter um conhecimento especial para ser aceito por Deus. Consideravam que, mesmo para aqueles que reivindicavam ser cristão, o próprio Cristo sozinho não era o caminho para a salvação. Em seu comentário introdutório, portanto, Paulo elogiou os colossenses por sua confiança, fé, amor e esperança enquanto ansiavam pelo céu. O apóstolo omitiu deliberadamente a palavra conhecimento por causa do aspecto do conhecimento especial que era parte dessa heresia. Não é o que conhecemos que traz a salvação, mas quem conhecemos. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Quando Paulo diz que esperamos ansiosamente pelas alegrias do céu, ele está enfatizando a segurança do crente. Uma vez que sabemos que o nosso destino e salvação estão garantidos, estamos livres para viver para Cristo e amar aos outros. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Aonde quer que fosse, Paulo pregava as boas novas. Para o público gentil, para líderes judeus hostis e até para os guardas romanos. Sempre que creram na mensagem de Paulo, as pessoas foram transformadas. A palavra de Deus não se destina apenas à nossa informação, destina-se à nossa transformação. Tornar-se um cristão significa começar um relacionamento inteiramente novo com Deus. Não apenas virar uma nova página da vida ou determinar fazer tudo corretamente. Os novos crentes têm um propósito, direção, atitude e comportamentos mudados. Eles não estão mais procurando servir a si mesmos, estão dando frutos para Deus. Como as boas novas estão alcançando os outros através de sua vida? Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês, como um fiel servidor de Cristo. Epáfras fundou a igreja em Colosso enquanto Paulo estava vivendo em Éfeso. Epáfras pode ter se convertido nesta cidade e então retornado a Colossos, onde vivia. Por alguma razão, ele visitou Roma e, enquanto estava lá, informou Paulo sobre o problema da heresia que havia em Colossos. Isso levou Paulo a escrever esta carta. Epáfras também é mencionado em Filemão 1:23. A igreja colossense se reunia na casa de Filemão. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por causa do amor que tens uns pelos outros, os cristãos pode causar um impacto que vai muito além de seus bairros e comunidade. O amor cristão vem do Espírito Santo. A Bíblia fala desse amor como uma ação e atitude, não só como uma emoção. O amor é um subproduto da nossa vida em Cristo. Os cristãos não têm nenhuma desculpa para não amar,
porque o amor cristão é uma decisão de agir a favor dos interesses dos outros. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês, pedindo a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta. É por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Paulo estava expondo uma heresia que havia na igreja de Colossos e que era semelhante ao gnosticismo. Os gnósticos estimavam o acúmulo do conhecimento, mas Paulo mostrou que o conhecimento sozinho é vazio. Para que o gnosticismo fosse válido, deveria levar as pessoas a uma vida mudada e a um viver correto. Sua oração pelos colossenses tinha duas dimensões. Primeira, que pudessem ter um completo entendimento do que Deus desejava fazer em suas vidas e que pudessem ser sábios, tendo a sabedoria espiritual. E 2, que continuamente fizessem coisas boas e gentios aos outros e aprendessem a conhecer a Deus cada vez melhor. O conhecimento não deve ser apenas acumulado, ele deve nos dar a correta direção na vida. Paulo queria que os colossenses fossem sábios, mas queria também que usassem seu conhecimento. O conhecimento de Deus não é um segredo que somente alguns podem descobrir. Está aberto a todos. Deus quer que aprendamos mais a seu respeito e também quer que coloquemos a fé em prática, ajudando aos outros. Às vezes queremos saber como orar pelos missionários e por os outros líderes que jamais conhecemos. Paulo nunca conheceu os colossenses, mas orou fielmente por eles. Suas orações nos ensinam como orar pelos outros, quer os conheçamos ou não. Podemos pedir a Deus que, número 1, entendam o que Ele quer que façam. 2, adquiram sabedoria espiritual. 3, honrem e agradeçam a Deus. 4, façam continuamente coisas boas e gentis para os outros. 5, aprendam a conhecer a Deus cada vez melhor. 6, sejam fortalecidos pelo glorioso poder de Deus. 7, tenham grande paciência e perseverança. 8, sejam cheios de alegria de Cristo. E 9, sempre deem graças. Todos os crentes têm essa mesma necessidades básicas. Quando você não souber como orar por alguém, use o padrão de oração que Paulo usou a favor dos colossenses. Paulo lista 5 benefícios que Deus concede a todos os crentes através de Cristo. 1. Ele nos capacitou para compartilhar sua herança. 2. Ele nos resgatou do reino das trevas de Satanás e nos fez seus filhos. 3. Ele nos trouxe a seu reino eterno. 4. Ele comprou a nossa liberdade do pecado e do juízo com seu próprio sangue. E 5. Ele perdoou os nossos pecados. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você recebeu e tem recebido em Cristo. Os colossenses temiam as forças invisíveis das trevas, mas Paulo diz que os verdadeiros crentes foram transportados das trevas para a luz, da escuridão para a liberdade, da culpa para o perdão e do poder de Satanás para o poder de Deus. Fomos resgatados de um reino rebelde
para servirmos ao legítimo Rei. Nossa conduta deve refletir nossa nova submissão. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Esta é uma das declarações mais fortes sobre a natureza divina de Cristo encontrada na Bíblia Sagrada. Jesus não é apenas igual a Deus, ele é Deus. Como a imagem visível do Deus invisível, ele é a representação exata de Deus. Ele não só reflete a imagem de Deus, mas revela Deus a nós. Como supremo sobre toda a criação, ele tem toda a prioridade e autoridade. Ele veio do céu, não do pó da terra. Ele é o Senhor de todos. Ele é completamente santo e tem autoridade para julgar o mundo. Cristo, portanto, é supremo sobre toda a criação, inclusive sobre o mundo espiritual. Nós, como os crentes de Colossos, devemos crer na divindade de Jesus Cristo. Crer que Jesus é Deus. Caso contrário, a nossa fé cristã se tornará vazia, mal orientada e sem sentido. Essa é uma verdade central do cristianismo. Devemos nos opor àqueles que dizem que Jesus foi apenas um profeta ou um bom mestre. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o mundo tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Na igreja em Colossos, havia várias concepções erradas a respeito de Cristo, que foram diretamente refutadas por Paulo. Número 1. Crendo que a matéria fosse maligna, os falsos mestres argumentavam que Deus não teria vindo para a terra como um ser humano verdadeiro e em forma corpórea. Paulo declarou que Cristo é a imagem e semelhança exata de Deus e que ele é o próprio Deus. Contudo, ele morreu na cruz como um ser humano. 2. Os gnósticos criam que Deus não criou o mundo porque ele não teria criado o mal. Paulo proclamou que Jesus Cristo, que era também Deus encarnado, é o Criador, tanto do céu como da terra. 3. Diziam que Cristo não era o único Filho de Deus, antes seria um dos muitos intermediários entre Deus e as pessoas. Paulo explicou que Cristo existia antes de qualquer outra coisa e é o primogênito dos ressuscitados. 4. Recusavam-se a ver Cristo como a fonte da salvação, insistindo que as pessoas só podem encontrar Deus através do conhecimento especial e secreto. Em contraste, Paulo proclamou abertamente que o caminho da salvação é somente por intermédio de Cristo. O apóstolo continuou a argumentar sobre a volta de Cristo. Quando compartilhamos as boas novas, também devemos manter o foco em Cristo. Por acreditarem que o mundo físico era maligno,
Os falsos mestres pensavam que o próprio Deus não poderia tê-lo criado. Se Cristo fosse Deus, argumentavam, seria responsável apenas pelo mundo espiritual. Mas Paulo explicou que todos os reis, reinos, governantes e autoridades, tanto no mundo espiritual como no físico, foram criados por Cristo e estão debaixo da autoridade dele. Isso inclui não só o governo, mas também o mundo espiritual, com o qual os hereges estavam tão preocupados. Cristo não tem ninguém que lhe seja igual e nenhum rival à sua altura. Ele é o Senhor de todos. Deus não é apenas o Criador do mundo. Ele é também aquele que sustenta o mundo. Nele todas as coisas são consolidadas, protegidas e impedidas de se desintegrarem em um caos. Por Cristo ser aquele que sustenta toda a vida, nenhum de nós é independente dele. Somos todos seus servos e devemos confiar nele diariamente para nos proteger, cuidar e sustentar. Cristo é o princípio, o primogênito dentre os mortos. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e sua ressurreição prova o seu senhorio sobre o mundo material. Todos os que confiam em Cristo também derrotarão a morte e ressuscitarão para viver eternamente com Ele. Por causa da morte de Cristo na cruz, ele foi exaltado e elevado à posição que era legalmente sua. Por Cristo ser espiritualmente supremo no universo, seguramente devemos dar-lhe o primeiro lugar em todos os nossos pensamentos e atividades. Como essa declaração, Paulo estava refutando as ideias gregas de que Jesus não poderia ser humano e divino ao mesmo tempo. Cristo era completamente humano. Ele era também completamente divino. Cristo sempre foi e sempre será Deus. Quando temos a Cristo, temos o próprio Deus em forma humana. Não diminua qualquer aspecto de Cristo, sua humanidade ou sua divindade. A morte de Cristo proveu um modo para que todas as pessoas fossem a Deus. Cristo retirou o pecado que nos impede de termos um relacionamento correto com o nosso Criador. Isso não significa que todos foram automaticamente salvos, mas que o caminho foi aberto para que qualquer pessoa que confie em Cristo possa ser salva. Podemos ter paz com Deus e nos reconciliar com Ele, aceitando a Cristo, que morreu em nosso lugar. Existe uma distância entre você e o Criador? Reconcilie-se com Deus. Venha a Ele por intermédio de Cristo. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Por estarmos alienados em relação a Deus, éramos estranhos a seu modo de pensar e seus inimigos. O pecado corrompeu o nosso modo de pensar a respeito de Deus. O pensamento errado leva ao pecado, que depois perverte e destrói os nossos pensamentos sobre Deus. Quando estávamos fora da harmonia com Deus, a nossa condição natural era totalmente hostil aos seus padrões. Ninguém é suficientemente bom a ponto de salvar a si mesmo. Se quisermos viver eternamente com Cristo, devemos depender totalmente da graça de Deus. Isso é válido para assassinos ou para cidadãos honestos e trabalhadores. Todos nós temos pecado repetidamente. E qualquer pecado é suficiente para fazer com que precisemos vir a Jesus Cristo para a salvação e a vida eterna. Fora de Cristo,
não há nenhum modo de nosso pecado ser perdoado e removido. A fim de responder à acusação de que Jesus era apenas um espírito e não um ser humano verdadeiro, Paulo explicou que o corpo físico de Jesus realmente morreu. Jesus sofreu a morte completamente, como um homem, para que nós pudéssemos estar seguros de que ele morreu em nosso lugar. Jesus também enfrentou a morte como Deus. Assim podemos estar seguros de que o seu sacrifício foi completo e que ele verdadeiramente removeu os nossos pecados. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. O caminho para ser livre do pecado é confiar em Jesus Cristo, que remove todo o pecado. Devemos permanecer firmes na verdade das boas novas, colocando nossa confiança somente em Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, tornar-nos justos para com Deus e nos capacitar a viver conforme a sua preciosa vontade. Quando um juiz em um tribunal declara o acusador inocente, a pessoa é absolvida de todas as acusações. Legalmente, é como se nunca tivesse sido acusado. Quando Deus perdoa os nossos pecados, a nossa ficha se torna completamente limpa. Na perspectiva do Senhor, é como se nunca tivéssemos pecado. A solução de Deus está disponível para você. Não importa o que você tenha feito ou como tenha sido a sua vida, o perdão de Deus é para você. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Quando Paulo diz: preencho o que resta das aflições de Cristo, ou cumpro o resto das aflições de Cristo, ele não quer dizer que o sofrimento de Cristo tenha sido insuficiente para salvar-nos, nem que haja uma parcela pré-determinada de sofrimento que deve ser paga por todos os crentes. Paulo poderia estar dizendo que o sofrimento é inevitável ao levar as boas novas de Cristo ao mundo. O apóstolo menciona as aflições de Cristo porque todos os cristãos estão relacionados a ele. Quando sofremos, Cristo sofre conosco, mas esse sofrimento pode ser suportado alegremente, porque ele transforma vidas e leva as pessoas ao reino de Deus. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Os falsos mestres da igreja de Colossos acreditavam que a perfeição espiritual era um plano secreto e escondido que apenas algumas pessoas privilegiadas poderiam descobrir. Seu plano secreto deveria ser exclusivo. Paulo disse que estava proclamando a palavra de Deus em sua plenitude, não apenas uma parte do plano.
Ele também chamou o plano de Deus de um mistério oculto dos séculos e das gerações. Não no sentido de que apenas alguns o entenderiam, mas porque estava escondido até que Cristo viesse. Por meio de Cristo, esse mistério foi revelado a todos. O plano secreto de Deus pode ser resumido pela seguinte frase: Cristo vive em você. Deus planejou ter seu Filho Jesus Cristo vivendo nos corações de todos aqueles que creem nele, até os gentios, como os colossenses. Você conhece a Cristo? Ele não está escondido. Basta que você queira ir a Ele. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levá-las todas à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. A palavra perfeito significa maduro ou completo, e não sem defeito. Paulo queria ver cada crente amadurecer espiritualmente. Como Paulo, nós devemos trabalhar com a dedicação de um atleta, mas não devemos confiar apenas nos nossos próprios esforços. Temos o poder do Espírito de Deus operando em nós. Podemos aprender e crescer diariamente, motivados pelo amor e não por medo ou orgulho, sabendo que Deus nos dá força para nos tornarmos maduros. A mensagem de Cristo é para todos. Por esta razão, em todos os lugares por onde Paulo e Timóteo passaram, levaram as boas novas a todos os que ouviram. Uma apresentação efetiva da mensagem de Paulo inclui a advertência e o ensino. A advertência é que sem Cristo as pessoas estão condenadas à separação eterna de Deus. O ensino é que a salvação está disponível a todos pela fé em Cristo. À medida que Cristo trabalhar em você, fale aos outros a respeito dele, advertindo-os e ensinando-os com amor. Quais dos seus conhecidos precisam ouvir essa mensagem?